pincelada, que é a estratégia Disney, tá? Perfeito. Deixa eu trocar aqui nossos slides. Bom, sobre estratégia Disney, isso aqui você pediu para tirar, que ia ficar muito complexo, muita coisa na conversa. Então vamos falar sobre esses 2 slides agora, então, para finalizar, Vânia. O que é, afinal, essa estratégia Disney? Para que serve? E se tem alguma relação com psicogeografia, com ancoragem? Tá? E para finalizar, como que isso se aplica no dia a dia? Bom, a estratégia Disney, ela foi desenvolvida por Robert Dildes. Ele é um grande modelador e ele modelou Einstein, Leonardo da Vinci, Walt Disney, entre vários grandes gênios da humanidade. E o Walt Disney, que vocês todos conhecem, a Disney, né? Ele é um dos maiores criativos da humanidade, criadores, co-criadores, usando metáforas, histórias. E o Robert Dildes percebeu que ele tinha uma estratégia fantástica. A estratégia do Walt Disney é exatamente na casa inicial dele, tinha uma sala onde só ele entrava. Nessa sala era o lugar dos sonhos, onde ele soltava a imaginação desenfreadamente. E ali ele imaginava, ele ia além do convencional, além das barreiras da mente. E intuía uma princesa, um ET, um negócio que voava, uma máquina do tempo. E quando ele intuía aquilo, ele saía dessa sala, ia para uma outra sala, aonde ali ele encontrava com pessoas altamente qualificadas em planejamento, para planejar esse sonho. E depois de planejamento, de quanto vai custar, o que precisa de material, quantas pessoas necessitamos para colocar esse sonho em prática, ele então levava o planejamento para uma outra sala um pouco mais distante, que era para encontrar pessoas altamente críticas. O que um crítico faz? Aponta o defeito, aponta o erro, aponta o furo, mas do sonho, não. Você já percebeu? Numa empresa, às vezes acontece isso. Tem gente que sonha demais. É ótimo em ter ideias, maravilhosas ideias, mas não planeja, não tem a parte do planejamento e do crítico. É a pessoa que lança um negócio fabuloso e, no instante, entra em falência. Uhum. Outra pessoa que só critica boas ideias, mas não tem um planejamento e um sonhador para pôr em prática. O crítico é aquela pessoa que nunca materializa nada, porque ela só vê defeito, 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 ela só vê obstáculo, concorrência. Então, é aquela pessoa que vai ser ótimo como funcionário, nunca vai conseguir ter o próprio negócio. Então, numa empresa, é maravilhoso quando você tem um sonhador, que tem grandes ideias, uma equipe de planejamento muito bem estruturada e uma pessoa ou um grupo de críticos. Isso é o ideal. Então, a pessoa crítica é chata, extremamente útil, se colocada no lugar certo. Então, nós precisamos dos 3 elementos para fazer uma empresa prosperar, crescer. Vânia, eu deixei esse desenho aqui só para confirmar contigo. Vou tentar resumir um pedaço do que você disse para a gente. Um dos maiores erros de quem busca criatividade, de quem não conhece essa análise do Robert Dildes sobre a mentalidade do Disney, é que as pessoas às vezes usam o lado crítico para o sonho, ao invés de usar o lado crítico para o planejamento de realizar esse sonho. Né? Então, não à toa ele deixava isso separado e nas dinâmicas que você faz em sala de aula, você deixa isso muito claro, né? Através dos círculos no chão. Eu quero citar um exemplo, que teve um aluno teu, não vou citar nomes, mas ele queria abrir uma escola de dança. Tango, alguma coisa assim, Flamengo, enfim. E ele queria abrir uma escola de dança e ele tinha esse sonho,
criticava, porque apesar de gostar, não sabia se era isso, algumas crenças do passado, que talvez trabalhar com dança não é bem um trabalho, enfim, teve esse resgate de crenças, mas eu sei que depois que ele fez essa dinâmica com você, ele começou a criticar o plano e manter o sonho. E hoje Isso. ele tem, né, a escola de dança, ele é professor, Aham. instrutor, tem um negócio próprio nessa área, né? Isso, exatamente. É porque a pessoa que critica o sonho nunca materializa nada. E aqui é o pulo do gato da estratégia Disney que nós levamos para as empresas alavancarem grandes negócios, alavancarem grandes projetos. Porque o que foi descoberto? Se o crítico criticar o sonho morre. O crítico só pode criticar o planejamento. Por isso que o círculo psicogeográfico da crítica é mais distante do sonho. O sonho está num polo, vem o planejamento e a crítica. E essas eram salas reais na casa do Disney. E aí vem a analogia muito interessante. É uma técnica isso, uma técnica sofisticada que a gente dá no avançado, no master. E que quando a pessoa entra com um desejo nessa técnica, uau, o que acontece depois disso é incrível, porque a mente dela abre. E ele foi mapeando, o Robert Dildes, e ele descobriu que existe uma metáfora, existe um gibi do Disney que revela essa estratégia. E você sabe qual que é o gibi? Zé Carioca, Não? não sei qual que é. Tchan, 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 tchan. Falei Zé Carioca porque é o brasileiro. Falei, não, vai que tem alguma coisa a ver com o Brasil. Não. O tio Patinhas. Ah, O tio Patinhas. E aonde que é a sala do sonho? A sala onde tem a moeda de ouro número 1. Se você for ler o tio Patinhas, ele tem uma sala que ninguém entra, só ele. E essa é a sala dos sonhos do Disney. Ele estava falando dele quando ele criou o tio Patinhas. Aquela sala, por isso que ela é cheia de ouro, é de moedas. E só ele entra, porque ali ele sonhava. Então, o que é a riqueza? É a pessoa que sabe sonhar. A pessoa que vai além do convencional. Isso é a riqueza. Tanto que os grandes gênios são as pessoas que saíram da casinha. E na PNL a gente ensina as pessoas a saírem do quadrado, boa. da caixa. A gente tem técnicas para isso, né? Fazer a mente, uau, transcender. E foi isso que eu fiz na PNL, por isso que me tornei escritora. E nesse livro que eu conto da minha vida, eu mostro passo a passo